Olá pessoal, eu sou o professor Marques Cruz, seja bem-vindo ao canal Marques Edu. Hoje eu vou fazer um pouco um vídeo diferente, tratando aqui de um tema que é muito importante para todos que trabalham no setor público, e não só para aqueles que trabalham no setor público, mas todos aqueles que também usufruem de alguma forma de um serviço público, certo? Eu vou tratar aqui nessa conversa que a gente vai ter, né? Eu espero que vocês interajam aqui nos comentários, me ajudando, porque na verdade eu não sou professor da área do direito, então vou fazer uma análise aqui baseada na minha experiência pessoal como servidor federal, no caso eu tenho um pouco mais de 10 anos aí como servidor federal. Vou mostrar a vocês aqui a minha visão acerca dessas mudanças, dessa proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 32 de 2020, que é a famosa reforma administrativa, certo? Nós já tivemos a reforma da Previdência e essa é uma reforma do ponto de vista administrativo, voltada para o setor público. Então eu fiz algumas anotações. Essa PEC ela está disponível, eu vou deixar o link aqui embaixo, o link oficial lá do site do governo, e caso vocês queiram também eu posso deixar essa minha aqui com as anotações que eu fiz. Mas basicamente o que eu estou olhando aqui é a própria PEC, como está aqui, ó, foi apresentada no dia 3 de setembro de 2020 às 18h49, certo? Então vamos iniciar, eu já fiz aqui algumas anotações para facilitar o entendimento. Essa proposta ela vai alterar a disposição sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Então, a ideia dela é gerar algumas alterações do ponto de vista de como se dá a contratação de servidores. Então, ele começa falando aqui algumas coisas que nós já temos na Constituição Federal, inclusive na Lei 8.112, né, que é uma lei muito importante se você pretende se tornar um servidor público federal. Recomendo que você dê uma olhadinha nessa lei. Então, ele vai tratar aqui que os cargos e empregos públicos, né, os cargos e os vínculos de empregos públicos, eles são acessíveis a brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, né, tem que ser maior de idade, e também estrangeiros dentro da forma da lei, como, por exemplo, Portugal, Chile. Eu já vi muitos servidores que são desses países. Mas, normalmente, quando você presta um concurso, em sua grande maioria, você vai ser um servidor, seja ele municipal, estadual ou federal, você vai ser um servidor de caráter vitalício. Existem também concursos temporários. Mas essa PEC ela vai trazer aqui uma diferenciação e vai incluir outras modalidades, certo? Então, aqui já no inciso 2, a investidura em emprego público depende de aprovação de concurso público. Isso a gente já tem hoje, que é previsto em Constituição. Antigamente as pessoas conseguiam entrar em cargos públicos, por exemplo, como professor de universidade, técnico, administrativo, sem concurso. Era só através de indicação, e isso gerava aí uma coisa muito negativa, né? Porque não era pela qualidade da pessoa, não havia o mérito da sua capacidade, e sim indicação. Então, hoje, né, já é assim, né? Nós temos que, para você poder investir, ou seja, entrar em um cargo público, obrigatoriamente você tem que fazer prova. Pode ser essa prova só uma prova escrita, prova de título, prova didática, e assim a gente tem também outros formatos de prova. Agora, a investidura no cargo, a gente tem, como eu falei, com a modalidade do prazo indeterminado, vai depender do tipo do concurso. Então, para essa modalidade que já existe também, agora foram acrescentadas algumas coisas, certo? Então, como é hoje? Se você assumir um cargo público de caráter vitalício, você vai ter 3 anos que são referentes a um período probatório, certo? Após os 3 anos, você vai ter a estabilidade. Agora, como é que vai funcionar? Você vai fazer a prova, vai cumprir agora um período de no mínimo 1 ano em uma coisa chamada vínculo de experiência com desempenho. Enfim, vínculo de experiência. Esse vínculo de experiência até então não existia. Você já entrava como servidor. Agora você vai ser um servidor, mas com um vínculo com maior fragilidade, porque é um vínculo de experiência. É como se você estivesse só de teste lá para ver se você vai conseguir atender às expectativas do cargo ou não, dependendo do seu desempenho satisfatório ou não, e aí já gera um leque de problemas, né? Como é que vai ser essa minha avaliação? Nós estamos passando atualmente por uma situação no Brasil inteiro em que a indicação para reitor ela não está mais obedecendo o que normalmente era obedecido, né? Que era ter uma lista tríplice. Então, geralmente, o primeiro lugar era o escolhido para se tornar reitor das universidades. O que nós estamos agora enfrentando e observando nas universidades federais, por aí afora, né? Universidades federais e institutos federais, é que está havendo uma lista tríplice, e desta lista tríplice
os apoiadores do governo atual é quem estão assumindo, certo? Então, depois que você passa no concurso, entra nesse vínculo de forma experimental, ou seja, no vínculo de experiência, depois disso você pode ter aí uma segunda avaliação, certo? Então vai ter uma classificação final dentro do quantitativo previsto no edital. E depois disso, os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de experiência é que vão assumir o cargo. Ou seja, você, digamos que você fez um concurso que tinha 30 vagas, você conseguiu entrar, chamaram 40. E vai passar lá um período com 40 pessoas nesse vínculo de experiência e depois somente os 30 vão ficar. Então isso é uma coisa muito complicada de se fazer, porque há toda uma questão por trás, né? Quando você é aprovado num concurso, às vezes você tem que mudar de cidade, de estado, às vezes você tem que largar o emprego anterior que você já tinha, tem que vender imóvel, então é toda uma questão por trás que existe, e você ficar à mercê de um vínculo de experiência, você não sabe se você, por mais que você dê o seu melhor, você não sabe se você vai agradar ou não aquela pessoa que é o seu superior, então fica um tanto quanto complicado. Agora, a gente também vai ter um tipo de investidura que na verdade também já existe, né, que é a investidura em cargo de Estado. O que é uma carreira típica de Estado? O que é isso? São carreiras nas quais se exercem funções essenciais à administração pública e que não encontram paralelo no setor privado. Por exemplo, diplomatas, auditores fiscais, procuradores. Então, todos esses cargos, né, eles são chamadas carreiras típicas de Estado. Então, nesses casos, a gente vai ter assim, que vai haver prova ou prova de título e também vai ter um cumprimento mínimo de 2 anos de vínculo de experiência. Perceba que a lei fala sempre num período mínimo. Então ele diz, no mínimo, no caso lá do servidor com prazo indeterminado, né? No mínimo 1 ano de vínculo. Sim, e qual é o máximo? Não informa. Da forma que essa proposta de emenda constitucional se encontra, não existe um prazo máximo. Então eu posso ficar nesse vínculo de experiência 10 anos. Né? E logo aqui no inciso B, ele fala que a investidura no cargo de Estado típico de Estado depende da forma da lei, vai atender ao concurso, né? A forma que o concurso vai expressar, vai exigir prova, obviamente, e vai dizer que na linha B, cumprimento de período de, no mínimo, 2 anos em vínculo de experiência com desempenho satisfatório. Ou seja, para você, de fato, ser o servidor, você, no caso de investidor de cargo típico de Estado, você vai ter que passar pelo menos 2 anos nesse cargo de experiência, para depois você ficar no seu probatório, que seria mais 1 ano. Mas perceba que é pelo menos 2 anos nesse caso aqui, pode ser 5, 6, 7 anos, não está especificado. Depois de tudo isso, vai haver uma classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público, e daí, entre os mais bem avaliados, ao final do período de vínculo de experiência, são as pessoas que vão ser selecionadas. Outra coisa, atualmente a gente tem que os concursos, geralmente eles podem ter o prazo estendido pelo dobro do período para o qual ele foi lançado inicialmente. Por exemplo, o concurso tem validade de 1 ano, você pode solicitar depois, né, a instituição que está ofertando aquele concurso pode solicitar que ele tenha o dobro do tempo, né, depois de validade. Agora, durante o prazo improrrogável, ou seja, não pode mais prorrogar. O prazo que der lá no edital é ele e pronto, né? Você tem que ser aprovado no concurso, terá prioridade sobre novos concursados para assumir quem tiver a melhor classificação, obviamente. Uma coisa que é proibida, né? Proibida, é vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, que também hoje, né, a maioria dos cargos a gente já tem isso no Serviço Público Federal, enfim, toda a esfera pública, né, que é vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, inclusive a acumulação de cargos públicos para os servidores ocupantes de cargos típicos de Estado, né, no caso, como eu falei aí, diplomata, auditor fiscal, também procuradores, é vedada a acumulação de cargos, né. Agora também existe, obviamente, algumas situações em que você pode acumular, que é no caso de sendo professor e técnico científico e tal. Então tem algumas situações ainda que hoje também já são da mesma forma. Outra coisa, isso aqui foi um ataque basicamente à classe dos professores, certo? Por quê? Porque essa PEC, ela não atende desembargadores, juízes, não vai atender a eles, certo? E quem tem mais de 30 dias são apenas 2 categorias, né? Os professores têm 45 dias de férias no ano
E essa outra classe, desembargador, eles têm 60, certo? No mínimo 60. Então, como isso aqui não se aplica aos desembargadores, porque são um nível muito melhor, né, do que os outros servidores, porque, né, se é uma reforma administrativa, por que ela só vale para cá, né? Fica o questionamento. Então, para, por exemplo, professores, nós sofremos um ataque aqui diretamente, né? Porque, férias em período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de um ano. Então, é proibido a gente ter os 40, de acordo com essa PEC, né, se ela for aprovada dessa forma. Será proibido ter 45 dias de férias durante o ano, certo? Outra coisa, licença prêmio, né? A licença prêmio que é uma licença que acontece, que ela pode acontecer a cada 5 anos, né? O servidor, dentro, obviamente, de umas condições, mas para fazer alguma atividade, por exemplo, acontece muito, a pessoa vai finalizar um mestrado, um doutorado, ela pede essa licença, caso ela tenha mais de 5 anos como servidor, ininterruptos, então ela pode pedir essa licença e passar 3 meses recebendo e tendo aí esse afastamento remunerado para poder concluir alguma capacitação, certo? Outra coisa, aposentadoria compulsória como modalidade de punição. Isso não existe para outra categoria senão os juízes, né? Então, não sei nem qual o sentido desse ponto está aqui, porque já que essa PEC não se aplica a eles, né? Eu não sei qual. Outra coisa, progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. É meio complicado, né? A gente tem todos os anos a inflação só vai subindo, isso é natural. Então, se você mantiver o mesmo nível salarial, imagina que eu ganho R$1.000, então, se eu permanecer ganhando R$1.000 daqui a 5 anos, obviamente daqui a 5 anos esses meus R$1.000 vão valer 600, certo? Então, todos os anos, na verdade, técnicos administrativos têm de 1 ano e meio, né? E professores, é o que eu conheço porque é a área que eu já atuei, né? Nós podemos ter aí essa progressão ou promoção baseada no tempo. Mas não é só o tempo, né? Também há uma avaliação de desempenho, certo? Mas imagine que eu sou um técnico e meu trabalho, como eu já fui, né? Técnico de laboratório. Meu trabalho é montar experimentos de laboratório. Eu não vou mais poder progredir porque o que é que eu poderia fazer além de passar o tempo? Eu tenho que fazer um curso, não sei. O que é que a pessoa teria que fazer além de passar o tempo? Só uma correção, como o próprio salário mínimo tem, né? Para poder ter a sua correção salarial, não faço ideia. Seguindo, a gente vai ter que é proibida a redução da jornada e da remuneração para os cargos típicos de Estado, ou seja, aqueles lá, os diplomatas, tal, eles não vão poder ter nem a sua carga horária reduzida, nem a sua remuneração. Ou seja, só para eles, né? Os demais podem ter. No artigo 39 fala assim, a Lei Complementar Federal disporá sobre normas de gestão de pessoas, política de remuneratória e de benefícios, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, organização de força de trabalho e serviço público, progressão e promoção funcionais, ou seja, tudo isso aqui vai ser regido por uma lei complementar federal, que a gente não conhece ainda, né? Outra coisa, no artigo 39A, vai dizer assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico de pessoal que compreenderá vínculo de experiência como etapa de concurso. Olha aí, gente. Então, agora, sendo aprovado isso aqui, a gente vai ter que, vai ser de fato instituído um período de vínculo de experiência, que é uma etapa do concurso, ou seja, você vai estar no concurso por mais de talvez 2, 3, 4, 5 anos, você ainda está no concurso, você ainda não foi aprovado de fato não, você está no concurso. Depois, vínculo por prazo, no caso, né, do segundo aí, a gente vai ter o segundo vínculo, que é depois que você passa pela etapa de experiência, depois que você passa pela etapa do probatório, né, passa a experiência, 1 ano de probatório, você vai entrar como vínculo por prazo indeterminado. Outro, cargo com vínculo por prazo, desculpa, eu falei primeiro determinado e agora vínculo por prazo indeterminado, cargo tipo de Estado, que eu já falei, e cargo de liderança e assessoramento, né, que são alguns cargos específicos aí de diretores, secretários. Artigo 41. Adquire a estabilidade o servidor que, após o término de vínculo de experiência, permanece por 1 ano em efetivo exercício em cargo típico de Estado. Ou seja, para os cargos típicos de Estado, você vai passar pelo seu vínculo de experiência, mais 1 ano depois de efetivo exercício, para depois, caso você tenha um desempenho satisfatório, dentro da forma da lei, o servidor público estável vai poder, de fato, ser considerado aí um servidor estável, né, efetivo. E uma coisa que muita gente servidor público é muito bom porque não é demitido. Eu falo
pela minha vivência, por esses 10 anos que já falei, já vi muitos servidores serem demitidos, certo? Então, como está falando aqui no parágrafo 1º, o servidor público estável, ocupante de cargo típico de Estado, só perderá o cargo, em razão de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Ou seja, se o colegiado fizer uma reunião e decidir que aquele servidor tem, obviamente que tem que haver um embasamento para isso, né? Ele pode ser demitido, como existem, se vocês olharem no portal da transparência, vocês vão ver lá que há centenas de pessoas que são demitidas aí, que são exoneradas mensalmente, certo? Parágrafo único, é vedado o desligamento dos servidores de que trata o artigo 39A, né? Que por motivação político-partidária. Então, aqui está deixando assim, entendendo, dizer, é proibido, né, que ele seja demitido por causa de questões político-partidárias, mas a gente sabe que, na verdade, vai existir muito forte isso, né? Porque se os reitores e diretores e tal, tudo está sendo escolhido pelo governo federal, quem for contra ele, né, vai, infelizmente, a gente está à mercê. Então, a gente vai ter uma motivação político-partidária, é inevitável, né? Outra coisa, criação, transformação e extinção de cargos. Hoje já acontece isso, né, também. Existem alguns cargos que já entraram em extinção, como datilógrafo, enfim, vários outros aí, operador de fotocópia e tal. Esses cargos não existem mais, né? Isso aí é natural acontecer. Agora, tem aqui, quando não implicar aumento de despesa, dispor por meio de decreto sobre organização e funcionamento da administração pública federal, extinção de cargos públicos efetivos vagos, ou seja, pode de repente estar faltando um servidor foi exonerado, faleceu, ou teve qualquer problema e teve que sair do cargo. Se for de interesse aí do governo federal, ele pode simplesmente excluir aquele cargo efetivo que estava vago lá e pronto, ponto final. Cargo de ministro de Estado, cargo de comissão, cargo de liderança, assessoramento, função, confiança, gratificação, caráter não permanente, ocupados ou vagos, tudo isso aí também pode ser extinto. Criação, fusão, transformação e extinção de ministérios e de órgãos diretamente subordinados ao presidente da República. Artigo 2º aqui vai dizer assim, ao servidor público investido em cargo efetivo até a data de entrada em vigor do regime jurídico que trata o artigo 39A da Constituição, é garantido o regime jurídico específico assegurado. A estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em estágio probatório. Pronto. Então ele está dizendo aqui, teoricamente, que isso só vai valer para quem entra daqui para frente, né, após a aprovação. Quem já está dentro permanece tudo igual. Sendo que a gente vai ter algumas implicações caso de fato isso seja aprovado, né? Provavelmente vai ser aprovado, né? Está caminhando bem rápido aí. Nesse contexto, a proposta de emenda à Constituição aqui apresentada, isso aqui foi o Paulo Guedes dizendo, né? Que possui como público-alvo não só a administração pública, como todo o seu corpo de servidores, e aí já está uma mentira deslavada, né? Porque não é todo o corpo de servidores. Cadê o judiciário? Cadê os desembargadores? Cadê a classe política também? Um político também é um servidor público, ele está sendo pago por dinheiro público, está servindo ao público. Cadê? Então não é todo o seu corpo de servidores, não é. Valorização das pessoas, reconhecimento justo dos servidores com foco no seu desenvolvimento efetivo. Como vai valorizar o servidor se ele está propondo diminuir o salário, diminuir as condições, diminuir os direitos? Como? Eu não entendo qual é a valorização. Então eu queria valorizar também o seu Paulo Guedes, gostaria de valorizá-lo de que forma? Reduzindo o seu salário, pode ser. Outra coisa, que é como justificativa dele, né, aproximar o serviço público brasileiro da realidade do país. Então ele está dizendo que a ideia é modernizar o Estado, conferir maior dinamicidade, racionalidade e eficiência à sua atuação, aproximar o serviço público brasileiro da realidade do país. Ou seja, aquela realidade de pobreza, né? Porque não é a realidade da classe política, não é a realidade da parte rica do Brasil, não. Ele quer aproximar dessa classe, né? Para que a gente fique cada vez mais fragilizado. Quanto à constituição de seus quadros de pessoal permanente, a proposta apresentada mantém o concurso público como principal forma de ingresso no serviço público, ou seja, não é a única, é a principal. E a gente vai ter agora vínculo de experiência, vínculo por prazo determinado, né, que já acontece em algumas formas, como por exemplo concurso para professor substituto, né, alguns cargos assim, cargo com vínculo por prazo indeterminado, que são os vitalícios, e por último aqui, cargos típicos de Estado, né, que eu já falei, diplomata, auditores fiscais, procuradores, esses cargos com garantias de prerrogativas e deveres diferenciados, ou seja, essa classe também ela já é um nível acima dos demais, né? Será restrito aos servidores que tenham como atribuição o desempenho de atividades que serão próprias de Estado,
sensíveis, estratégicas e que representem em grande parte o poder extroverso do Estado, cargo de liderança e assessoramento. Vamos lá. É importante destacar que nem os atuais servidores ocupantes de cargo efetivo, nem aqueles que vierem a ser admitidos no novo regime público poderão ser desligados pelo arbítrio de uma pessoa ou em virtude de motivação político-partidária. Faz-me rir, né? Isso aí não faz uma... Obviamente, o sentido disso é justamente isso aqui, né? É ter o arbítrio, poder desligar a pessoa por qualquer motivação. Se o meu chefe não gostar de mim, ele vai poder me demitir igual uma empresa privada, né? Então, se eu estiver fazendo uma coisa correta e o meu chefe, que é subordinado ao governo atual, quiser fazer uma coisa errada, eu tenho que fazer ou eu perco o meu emprego. Então, vai funcionar bem dessa forma. Já estamos caminhando aqui para o final. Quanto ao segundo eixo considerado para a elaboração da medida, a necessidade de aproximação do serviço público brasileiro à realidade do país, que é um estudo do Banco Mundial, né? Fala, nesse trecho aqui ele está falando assim, que o Banco Mundial fez um estudo e disse que a máquina pública brasileira ela é muito além do que deveria ser, porque nós temos muito gasto, certo? Muitos gastos. Agora eu pergunto a você, onde que está esse gasto? Quem é que possui os super salários? Isso está sendo abarcado aqui, as pessoas que possuem super salário de 60, 70, 80 mil reais, acima do teto constitucional, que é o salário de um ministro federal. Será que eles estão sendo abarcados aqui? Não, né? Porque a grande fatia está indo para lá. Então, é assim, ó, a gente tem aqui, a grande fatia está sendo drenada aqui, o dinheiro público está sendo drenado aqui. E aqui a gente tem milhares de servidores que estão trabalhando e recebendo pelo seu trabalho, né? Obviamente. Não é, eu estou ganhando dinheiro. Não, eu estou trabalhando e recebendo a minha remuneração pelo meu trabalho. Então, aqui tem os servidores que ganham menos. Aqui tem uns poucos servidores que ganham muito mais. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos reduzir mais ainda os direitos e os salários de quem já ganha menos. E quem ganha mais, vamos deixar aqui intocado. Então, eles pegaram aí, tentaram de alguma forma, né, pegar esse estudo para embasar isso, mas na verdade isso aí é uma falácia. Férias em período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de um ano, né? Como já falei, isso aqui é para atacar os professores. Aposentadoria compulsória com modalidade de punição entre... Isso aqui só serve para desembargador, então não sei por que está aqui. E aí, gente, tem umas coisas aqui, né, que talvez seja um ponto positivo, né? Fala assim, ó. São atualizadas também as regras de acumulação de cargos, aproximando a realidade do setor público à do setor privado. Atualmente, a acumulação é, em regra, vedada, proibida, né? Acumular cargos. Propõe-se a inversão da lógica. A acumulação será, em regra, permitida, desde que haja compatibilidade de horário e não implique em conflito de interesse. Então, ele está dizendo aqui que, caso você é servidor público, você pode trabalhar em outro campo também, né? A ideia dele aqui é essa, desde que não tenha, né, um conflito de interesse. Imagina que você trabalha numa empresa que vende equipamentos de laboratório e você é um professor de laboratório, então você teria aí um conflito de interesse, porque você poderia privilegiar aqui numa licitação, por exemplo. Outra coisa, ó, com exceção da atividade de docência, né, que no caso existe alguns servidores que são dedicação exclusiva, né, então nesse caso aí você não vai poder acumular porque você é dedicação exclusiva, então realmente não faz sentido. Outra coisa, que ele falou aqui, né, que esse gasto ele representa a segunda maior despesa da União. O primeiro lugar é a Previdência, né, então está dizendo que o gasto de folha de pessoal é a maior despesa da União. Agora, quantos servidores há? Será que é um gasto somente? Não existe pessoas trabalhando para poder receber? Né? Então fica aí o meu questionamento. Outra coisa, em função de situações legalmente constituídas, a proposta prevê regras de transição transparentes. Não vi nenhuma regra de transição aqui. Só vi dizendo que antes, que só vai valer a partir da lei para quem entrar. Mas como é essa transição? Como vai se dar? Não tem esses meandros, não tem esses detalhes aí. Importante registrar que a proposta de emenda à Constituição, ora apresentada, não acarreta impacto orçamentário e financeiro. Ora, ela está reduzindo os gastos, porque está reduzindo o salário e os benefícios, né, dos servidores. Então, né? Então, no médio e longo prazo, inclusive, resultar na redução dos gastos obrigatórios, possibilitando incrementos nas taxas de investimento público do país. E tudo isso aqui, né, belamente assinado pelo ministro Paulo Roberto Nunes Guedes. Então, pessoal, queria dizer a vocês que essa proposta de emenda à Constituição, ela fere em muito os direitos dos servidores, porque vocês viram, né, como eu falei ao longo do vídeo, são muitas coisas que estão sendo colocadas em pauta e principalmente, né, o que eu acho assim, que é o mais gritante é esse vínculo de experiência, né, que você fica aí em aberto sem saber quando você vai de fato se tornar
um servidor efetivo, né? Então você tem 20 de experiência, um ano de probatório para depois ser um servidor efetivo estável. Então isso aí não faz muito sentido. Queria saber se você que leu isso aí tem alguma visão diferente, porque muita coisa, como eu falei, realmente eu não sou professor na área, não sou um grande entendedor, mas eu queria que você deixasse aqui no comentário o que você acha que é o pior que pode acontecer diante disso aqui que a gente acabou de ver, certo? Queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que clicasse aqui ó, no inscrever-se, aqui ou aqui, no inscrever-se, deixasse o like, clicasse no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até o próximo vídeo e valeu!